Ele vai morar no céu. Aleluia! Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe abundantemente. Pode sentar, irmão. Coisa linda, bem portuguesa. Quer ver, não? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, gente. Já está Jonathan. Sai, Jonathan, daí. Jonathan, você tá, Jonathan? Vai pra onde? Vai pra outra cadeira? Eu ir pra onde? Vai pra outra cadeira. Jonathan, vai pra outra cadeira. É, aprende. Eu tava aqui primeiro. Calma. Denilson, você sabe cantar? Vou comprar o Denilson? CD. Quer tocar, meu filho? É. Tá gravando? Ele vai dar uma palhinha, Para honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá, irmão. Obrigado, Jesus. Por felicidade, irmão. Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Para ver tua glória, eu te bendirei. Sei que tu podes me ouvir, então te amarei. As maravilhas que há de operar eu te agradecerei. Deus meu, olha pra mim, estou desprezado, só preciso de um abraço. Deus meu, eu clamo por ti, estou animado, porque eu já sinto teu abraço. Oh, 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 oh. Obrigado, Jesus. Vai me ensinar a amar como tu me ensina a amar como tu porque sei que na angústia não me desamparou. E não há desprezo, pode crer, meu irmão, pra aquele que é filho do Senhor. Deus meu, olha pra mim, tô desprezado, eu só preciso de um abraço. Deus meu, eu clamo por ti, tô desprezado, mas só preciso de um abraço. Oh, oh, mais um. Denilson e Rogério, que em breve vai ser um grande talento aqui. Já são talentos, mas Deus vai fazer coisa grande aí na vida desses jovens. A gente está apenas começando, amém, irmãos?
Tem uma música que eu queria cantar com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando. E essa música nós gravamos no nosso novo CD, volume 6. Eu queria dizer que nós hoje vivemos a obra do Senhor. Nós fazemos um trabalho evangelístico ali na Praça da Bandeira. Faz um ano que Deus levou meu avô para a glória e nós continuamos com aquele trabalho ali. Eu não comecei a fazer a obra de Deus ontem, não. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, num lar evangélico, e começar logo cedo meus passos. A partir dos 9 anos eu já estava na feira pregando o evangelho junto com meu avô, cantando louvores a Deus. E hoje eu louvo a Deus não pelos meus méritos, mas porque Deus disse fiel na minha vida e eu permaneço firme. Amém, irmãos? Nós vivemos da obra do Senhor. Eu quero que os irmãos compreendam isso. O que o pastor falou é algo muito verdadeiro, né? Eu procuro de alguma forma me dispor para fazer a obra do Senhor, fazer trabalhos evangelísticos. E os irmãos sabem que nós dependemos muito da ajuda dos irmãos, da venda de CD, da contribuição dos irmãos. Mas Deus não tem deixado faltar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quando eu trabalhava no condomínio, na recepção, eu não tinha, na verdade, a disponibilidade que eu tenho hoje para fazer a obra de Deus. Mas quando eu disse, não, eu vou colocar minhas mãos no arado e não olhar atrás, o Senhor não tem deixado faltar e tem suprido as minhas necessidades. Amém, irmãos? Gravamos 6 CDs, essa música está no nosso 6º CD. Pretendemos gravar o próximo CD, um CD duplo daqui para o final do ano, um DVD, mas é tudo no tempo de Deus. Na hora certa, Deus vai abrir as portas e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém, irmãos? Então, toda quinta-feira nós temos um trabalho evangelístico na praça. E você pode estar aí com o Reginaldo, está convidado, quem quiser ir lá levar uma palavra. O irmão Mostang está aqui também. Então, orem por mim. Eu sou um missionário, eu faço a obra de Deus ganho almas através da música, irmãos. Vidas têm sido alcançadas naquele lugar. Quinta-feira, 8 pessoas se converteram. Muitas vezes eu me sinto mais à vontade no meio da rua do que dentro da igreja. Eu tenho a minha igreja, que é a Congregacional Central do pastor Samuel, mas eu me sinto à vontade de fazer um trabalho evangelístico. E Deus tem honrado e tem feito maravilhas. Amém, irmãos? Como o irmão falou agora há pouco, irmão Reginaldo, antes de você criticar alguém que faz a obra de Deus, antes de você falar qualquer coisa contra aquela pessoa, medite direitinho naquilo que você está fazendo. É eu, é você. Porque às vezes eu tenho certeza que aquela pessoa é ungida de Deus e ninguém pode tocar no servo ungido do Senhor. Amém, irmãos? Se você não pode falar bem daquela pessoa, ore por ela. Ore por ela. Se você não vai com a cara daquela pessoa, sente inveja, sente alguma coisa contra aquela pessoa, ore, meu irmão, porque isso não é um sentimento bom, não. Amém? Porque nós somos todos iguais e Deus ele trabalha de formas diferentes na vida de cada um. Amém? Cante comigo assim, ó. Nem no céu, nem na terra há um Deus maior. Ele faz e refaz. Ele é Deus, o resto é bom. Medita na letra dessa canção. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai falar contigo, como eu já te falar. Se você souber, você vai cantar comigo assim. Ele tem a química divina da transformação, sabe onde toca pra gerar ação. O verbo dele é vida, vive e faz viver. Ele vai além do impossível e da utopia. Tem na mão a biotecnologia, a vida de quem vive e de quem vai nascer. Seu poder é soberano, não dá pra falar. Ele faz a terra flutuar e até girar. Ele agita o oceano, cria o vento componente da vida. Faz a nuvem vira chuva pra molhar o chão. A semente vira planta, se transforma em pão. Faz o sol iluminar a terra e deixar aquecido. O que ele faz? Ele faz a lagarta do casulo não ser mais aquela, transformando em borboleta branca ou amarela. Linda asas e ainda ensina a voar. Ele faz em qualquer matéria orgânica transformação, mesmo ainda que o ferro seja um embrião. Ele define a aparência de como será. Ele canta os caminhos de uma mente humana. Ele multiplica a célula
Ele vai além da medicina. Quero ver você cantando assim, ó. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos. Foi Ele, sim, foi Ele. Quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Eu vou te curar nesta tarde, se você vir. Quando Ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Diga se foi Ele, quero ouvir. Se Foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. levanta suas mãos e cante. Ele vai além. Ele vai além da Medicina. Quando Ele estende suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. A solução. Ó, deixa eu fazer. Quem crê que Deus é fiel? As palmas assim, ó. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra de Davi. Deus é fiel. Deus é fiel. Quero ouvir vocês. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa. toda promessa de Davi. Deus é fiel. É o quê? Deus é fiel. Quero ouvir vocês. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, diga Senhor. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Quero ouvir vocês cantando. Eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos. que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel. Pra encerrar, eu já estava pensando em cantar esse. Acredita, é de Deus. Antes de você falar, eu já estava pensando. Ele quer que canta, cantar também? Ah, tá certo. Então, pronto, então a minha irmã está falando que vai continuar o culto. Eu vou precisar sair agora dessa música, mas vocês continuam. A presença de Deus vai estar aqui, amém, irmãos? Vai estar aqui, vai estar onde eu vou cantar hoje à noite, amém? Ore por mim em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor. Diga assim, ó. Oh, meu Deus,
assim vai entender. Se mestre investou, você me prometeu, é via pra cumprir. O meu Deus nunca parará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos seus olhos. E o meu Deus nunca parará, eu sei que chegará. Glória, minha sorte ele mudará diante dos seus olhos. Vou olhar para ele, irmão. Quando meus filhos desejos, Deus está aqui no nosso coração. A festa de crente é essa, meu irmão. Se Deus destruir as palmas. Se não destruir, tomando vale bem até. Vamos pra mim, querem cuidar dos ossos, querem cuidar dos ossos, querem custar nos ombros e fazer. Mas quem vai pagar? Mas quem vai pagar? O Senhor tá em mim, a marca da promessa, ele me fez. Quem vai em mim? Se ele gestou, você me prometeu, é fiel pra cumprir. É fiel pra cumprir. Nunca parará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos seus olhos. Você, meu Deus, nunca parará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos seus olhos. Pra encerrar, Senhor, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o meu amor e me faz esquecer. Eu vivo pela fé e não nasci. Eu adoro, eu não fiz. Eu só quero, você fez o quê? Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso, e os ouvidos abriram pra você. Não todo mundo dá a honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou
Vamos cantar uma música inédita agora. Olha, temos nosso CD aqui, volume 6, com essas canções todas e muito mais. Se você quiser, nos procure em nome de Jesus. Eu vou ter o prazer de passar esse CD para você ouvir na sua casa, tá bom? Volume 6, com essas canções. Você não está ajudando o cantor, não. Você está ajudando o missionário. Que aquilo que você não pode fazer, você me ajuda para mim fazer. Amém? Faça ali na praça, faça evangelismo, distribuição de folhetos, programação na rádio. Então está aqui. Adquira, me ajude nessa obra que não é minha, é do Senhor Jesus. Lembre-se, você não está ajudando um cantor, um profissional da música. Você está ajudando um missionário que faz o trabalho de Deus. Amém? Quem gostou? Vamos cantar uma música inédita que ninguém nunca cantou para aniversariante. Está pronto aí, galera? Então vamos cantar de novo. Chegou! Vamos! Parabéns pra você, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, querida, muitas As palavras de aniversariante, quer falar de aniversariante? Rapidinho, rapidinho. Eu quero agradecer primeiramente a minha família, a meu pai, a minha mãe, né, que graças a ele eu estou hoje aqui em show. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida e vou compartilhar sempre. Amém. Quero sempre agradecer a minha família, né? Vem cá, mãe e pai. Quero agradecer vocês. Sem chorar. Eu amo todas as minhas irmãs. Tá faltando um. Tá faltando um, ele não tá aqui mais. E ele, eu sei que ele sabe que eu amo ele muito. Eu fiz também. Não pode ser de sangue, mas com certeza de coração. Todos vocês. Missão. Amém. Deus abençoe. O culto continua, vou precisar sair. Mas muito obrigado, irmã Nilda, muito obrigado, irmã Socorro, seu João, muito obrigado, toda a família. Que Deus continue abençoando, você já sabe onde me encontrar. E estou à disposição, amém? Deus, Rogério, suas esposas, Deus abençoe o irmão Reginaldo. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, amém? Paz do Senhor para todos e a festa vai continuar aqui, porque Deus continua neste lugar, que é o mais importante. Ele é o nome da festa, amém? Paz do Senhor para todos. E não deixe de levar o CD, se quiser adquirir, está à sua disposição, tá bom? A irmã vai estar com oportunidade em nome de Jesus. Amém? Só um minuto. A Bíblia diz que quem dá. Então, não, nada mais justo do que nós impormos as mãos sobre o e abençoar ele, amém? Amém. Quem concorda comigo diz amém. E meu irmão Regis, minha senhora por ele. Amém. Pois é. Quero partir do teu filho diante da tua presença junto com os teus amados. Que ele seja libertado do sangue do Cordeiro. Toque ele com teu sangue. Usa ele poderosamente para desfazer as obras do diabo naquele lugar. Pai, como uma espada de vingança ali, para arrebatar o maior número de almas para o teu reino. Graças te damos, esconde ele na tua aljava, no mais secreto da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
irmãos, tem um pedido de oração aqui. Você sabe que quando pede, recebe. E pede, peço oração pelo meu marido. Serve Zena, né? É isso? Eita, Zezinho. Crê. Crê. Porque a vitória já está nas tuas mãos. Você tem poder. Com a chave que você já tem. Para fechar e abrir. Você sabe qual é a brecha. Você sabe. Então com essa chave você vai fechar aquela brecha que está impedindo de deixar na presença do Senhor. Aleluia. Mas mais, eu quero te dizer que seu sonho não vai ser apagado, não. Ele vai ser reacido. Ele vai ser preenchido. Não só para o seu marido, mas para toda a sua família. Porque a família de Cristo agora só porque já está gravando. Não se preocupe, não. Porque ele está fazendo porque o realizar o seu sonho já está gravando. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora diga, glory to God. Diga. Em inglês agora, em inglês. Diga, Kabod Adonai. Diga, Kabod Adonai. Está dando glória a Deus em hebraico agora. Diga, doxa teu. Diga. Está dando glória agora em grego. Está chique demais. Diga, Slava Bogo. Dando glória em russo. E diga, Kanchesa Ti. Diga, Kanchesa Ti. Então agora está dando glória em chinês. Pega um pedaço de bolo para mim. Aleluia. Vamos adorar. Tem três. Aleluia. É isso aqui. Tem três torneiras no céu. A pequena, a média e a grande. Diga, Jeová. Abra grande nessa tarde, Jeová. Foi 30 dias de festa no quarto do povo, mas acabou. É aqui não, porque a festa continua. Aqui é até Jesus voltar. E quando ele voltar lá, ele vai ser festa. Então pode bater palma, pode dançar. Porque Jesus está aqui nessa tarde. Amém. Aleluia. Ô glória. Aumenta aí, vamos ver assim. Eita, Jesus. Eita, Jeová. Catuca essa sanfona aí, meu filho. Bota a palma. Aleluia, aleluia. Aleluia, mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, um certo irmão ali orava na igreja, sempre buscando ao Senhor. Nos convertido ele era, alegre com Jesus que me salvou. Naquele dia o fogo estava caindo e os crentes se alegravam no Senhor. Mas de repente aquele novo convertido falava e a igreja me escutou. Ele dizia: era a sua oração. Ele dizia: deixa glória. A grande, era a sua oração. Com aquilo alguém se perturbou, logo levantou da oração. Foi andando lentamente, tocou no ombro daquele irmão e perguntou como se fosse entendido: então me responda por favor, que línguas estranhas é essa? E o novo convertido não parou. Ele dizia: pode dizer aí. Era a sua oração. Ele dizia: eita glória. Era a sua oração. Mas depois de um certo tempo, o novo convertido explicou: eu ainda não sou batizado.
meus joelhos. Se comecei a pronunciar e a falar, vou pedir a grande, vou abrir a grande aqui. A grande era a sua hora. Ele dizia, a grande era a sua oração. Mas agora o Senhor vai entender, ó, tudo que aqui aconteceu, meu filho. Eu tive uma linda visão de 3 torreiras de ouro, uma pequena, uma média e uma grande. Vi uma mãe, uma voz me perguntou, filho das 3 nove rodinhas. Sem demora eu logo lhe respondo, Senhor, a grande, era a sua hora. Ele dizia, a grande, era a sua oração. Eita, Jeová da grande! Aleluia! Aleluia! A primeira agora. Aleluia! Você crê que Jesus ainda cura? Aleluia! Ele está aqui nessa tarde. Aleluia! Eita, glória a Deus! Dá glória a Deus aí, crente! Se alegra porque Jesus ainda está aqui! Ele não foi embora, não! Ele é fiel, ele é o homem do milagre! Ó! O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim. O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim. O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim. O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim, ó. Mas quando encontrou Jesus, ele saiu assim, 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 ele saiu assim. Eu tô vendo, 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 levanta a mão. Deus está aqui na tua visão hoje aqui. Aleluia. O coxo na porta do templo, pede assim, pede assim. O coxo na porta do templo, pede assim, pede assim. O irmão ali, pelo amor de Deus. Pede assim, pede assim. Aí lá vem, pede junto, chega o Espírito Santo. Pede assim, mas com o nome de Jesus, ele entrou assim, 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 ele entrou assim. Eu tô curado, tô curado, tô curado, eu tô curado, tô curado, tô curado, eu tô curado, tô curado, tô curado, eu tô curado, tô curado, eu tô curado, Jesus me curou. Aleluia, aleluia, ele ainda faz milagre. O paralítico de Betesda, ele estava assim, ele estava assim. O paralítico de Betesda, ele estava assim, ele 38 anos na cadeira. Ele estava assim, ele estava assim, olha para Jesus. Aleluia. Ele estava assim, ele estava assim. Mas quando encontrou Jesus, ele saiu assim, 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 ele saiu assim. Eu tô andando, tô andando, tô andando, eu tô andando, tô andando, tô andando, eu tô andando, tô andando, tô andando, eu tô andando, tô andando, eu tô andando. Jesus me curou. Aleluia. Você que chegou aqui, chegou assim liso. Você que chegou aqui, chegou assim, tudo, ai que dor de cabeça, Jesus. Chegou assim, preocupada com a conta de amanhã, né, irmão? Chegou assim, mas você encontrou Jesus, vai sair assim, 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 com vitória, com vitória, com vitória, vitória, com vitória, com vitória, com vitória, vitória, com vitória, com vitória, com vitória, vitória, com vitória, com vitória, com vitória, receba com vitória, vitória.